Canal Samba Brasil, o canal do sambista. Rádio Canal Samba Brasil, a voz do samba da Baixada. Nós estamos aqui agora com o diretor cultural Marquese, da cidade de São Vicente. Ele é o responsável geral pela encenação de São Vicente. Como o nosso canal é canal de carnaval, a gente vai tentar tirar alguma coisinha de como vai ficar o carnaval de São Vicente esse ano. Marquese, boa noite, bem-vindo aqui na X9. Em primeiro lugar, me fala qual é a ligação que você tem aqui com a X9. Olha, a ligação que eu tenho, eu cresci aqui, eu não nasci aqui na Baixada, infelizmente, né? Mas com 1 ano de idade eu vim de São Paulo para cá. A ligação é assim, a tradição carnavalesca de Santos é de muitos anos, né? Eu me lembro, criança, quando vim morar para cá, a criançada dormia no confete, na serpentina da beira da calçada, esperando as escolas, vindo as escolas, que as escolas saíam da praia e subiam o Canal 2. Então, uma tradição de Santos é grande. E a X9, sempre de alguma forma tivemos ligações, seja através do teatro, porque eu desenvolvi muito teatro, fui presidente de Federação de Teatro Amador aqui, e nós sempre tivemos ligações. Quer dizer, o carnaval, ele não é simplesmente uma festa. O carnaval é uma tradição cultural. Isso é muito importante de se registrar. Então, quando o Taná Corrêa dirigiu lá em São Vicente a encenação, eu lembro que ele levou a bateria da X9. Esse ano a X9 teve alguma participação na encenação? Esse ano a X9 teve uma participação, uma ajuda na questão dos figurinos, né? Porque o Luciano Zafir, que fez na encenação Dom Manuel, ele tinha uma coroa muito específica, porque ele entrava na encenação para contar a história. Quem cedeu essa coroa foi a X9. Quer dizer, sempre tem alguma ligação. Isso é fundamental. Tá, e bom, vamos falar agora lá da cultura de São Vicente. Você está nessa diretoria nova, né, nesse comando novo. Quais são os planos que você tem para a cultura de São Vicente? Olha, a minha visão de cultura, ela é assim, a cultura tem que ser feita de baixo para cima. Quando ela vem muito de cima para baixo, ela é muito monopolista, ou seja, ela é muito feudal. Porque quem faz o carnaval não é a Secretaria de Cultura, quem faz o carnaval é o povo, quem faz as atividades culturais é o povo. O poder público ele tem que ter a capacidade de auxiliar, de criar mecanismos para que essa cultura brote. Não adianta inventar a cultura. A cultura nasce de baixo para cima. O Carnaval Santista tem uma tradição maior do que qualquer outra cidade da região, né? Em termos de escola de samba. E está aí, mostra a cada ano a sua participação. Então, a minha visão é assim, são duas coisas fundamentais. Que a cultura seja feita realmente de baixo para cima, com o apoio do poder público, e criar uma coisa que não tem muito a ver com escola de samba, mas até tem, é criar a primeira escola popular de cinema na região. Porque o cinema também deixou de ser monopólio de meia dúzia, com os avanços tecnológicos, né? Deixou de ser monopólio americano, monopólio japonês, só que as pessoas precisam aprender a fazer cinema. E a minha proposta é fazer a primeira escola popular de cinema vindo de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil. Tá, a gente já viu que a tua não é muito carnaval, mas não adianta, eu tenho que insistir, porque a minha rádio é rádio de carnaval. Marquese, quem trata do carnaval de São Vicente? Eu acho, não é que eu não sei, não tem a ver com carnaval, sempre tive carnaval, já desfilei na X9, enfim. Eu acho que o Carnaval de São Vicente ele é bastante diferente do Carnaval de Santos. O Carnaval de Santos é uma festa consagrada já, é uma festa que tem tradição, as escolas têm as suas estruturas, ou seja, se faltasse o Carnaval em Santos seria uma catástrofe. Infelizmente, São Vicente, a cultura que também é importante são a cultura dos blocos. Os blocos são importantes. Então, cada cidade, o seu câmera falou aqui, eu acho que tem que ter uma visão de metropolização, ou seja, quem está na frente cria metropolização do restante da região. Se tem cidade que está à frente na questão de teatro, cria a metropolização em cima disso. O carnaval é a mesma coisa, porque senão fica cada um cuidando do seu pedaço e ninguém evolui. Independente disso tudo, Santos cresce. São Vicente está passando por um processo de transformação, de modificação, mas o forte em São Vicente são os blocos, que é a Baiana Sem Tabuleiro, enfim, que mostra realmente a sua presença. Passou por problemas, né, de incompatibilidade, etc. Tal, mas continua persistindo. Então, eu acho que é isso que tem que ser. Nós temos que ter uma visão de metropolização do carnaval, inclusive.
Ô, Fernando, você está mais ligado lá ao pessoal de São Vicente e você tem trazido, apresentado para a gente esse pessoal, todo evento a gente vê alguém lá da Municipalidade de São Vicente. O que você pretende agora com esse enredo que foi lançado hoje, que fala sobre Pernambuco, sobre Armorial? O que você pretende explorar na cidade de São Vicente? Na verdade, boa noite a todos do canal. Obrigado, Marquese, por estar aqui representando o nosso secretário. Na verdade, a gente procura isso, né, Isildo? Da iniciativa privada, os colaboradores, os patrocinadores. Como o próprio diretor falou, São Vicente tem muita força nos blocos, não é, tem a Baiana Sem Tabuleiros, tem o do Prudêncio, o Bicho Pegou, que chega a levar mais de 20 mil pessoas. Aliás, diga-se de passagem, não te interrompendo, o carnaval esse ano lá deu um salto muito grande. Quem dizia que o carnaval é bagunça, não sei o quê, o povo de São Vicente, o carnavalesco de São Vicente provou a grande capacidade de organização, né? Você viu quanta gente desfilou e tudo na paz, sem conflito e maravilhoso, quer dizer, é um avanço, né? E o que vale ressaltar é que, na verdade, foi sem dinheiro público, né? Tanto a encenação quanto o carnaval, foi patrocinadores, apoiadores, enfim. Então, a minha visão é essa, Zildo. Eu quero trazer São Vicente, junto com esses blocos, que querendo ou não tem uma liga lá de blocos e bandas, e fazer essa metropolização, trazer esse pessoal para cá. Tanto que já conversamos até com o secretário Paulo Costa, com o Fábio Lopes, enfim. Então, tá nesse processo aí para ver como é que vai ficar, mas a grande verdade é essa, que nem eu falei para vocês, Zildo, é procurar a iniciativa privada, procurar os patrocinadores, os colaboradores e mostrar que com sabedoria e estatística, uma estratégia, dá para se fazer. É o que eu acho. Uma coisa que eu acho importante, eu não ligo para politicagem, eu sou muito contra, mas eu acho assim, a Baixada Santista, o litoral, ele tem que deixar ser quintal dos fundos. Ele tem que ser entrada de frente. Ou seja, se nós criarmos a metropolização, quer dizer, tudo que nós criamos aqui, seja através do teatro, seja através do carnaval, ganha muita força. Porque senão nós vamos continuar sendo o fundo de quintal. Aquilo que acontecia quando começou o turismo, que vinha para cá ônibus, nego fazia da cidade simplesmente um apoio de turismo e não rendia nada para a cidade. A cidade não, a região, quando eu falo cidade, eu falo todas as cidades. A região é muito rica. A região é maravilhosa na questão cultural, na questão de turismo e tudo. Só precisa ter uma visão de metropolização, ou seja, vamos unir nossas forças, Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, todas, são várias cidades, para que tudo ganhe força. E o carnaval é isso. E Santos, eu acho que está à testa disso. Tá, nós, já na administração de vocês, nós vimos que houve um movimento lá no São Vicente Praia Clube, que teve a escolha do Rei Momo, inclusive foi nosso amigo Silas, teve escolha de rainha, um monte de coisa lá. E qual foi a sequência disso? Parou aí? Vai ter continuidade? Ficou naquilo mesmo? Olha, continuidade vai ter, né? A administração do Pedro está cada vez mais ganhando espaço, apesar de toda a dificuldade. Vocês sabiam que a cidade estava no cadim, não recebia verba, etc. Por isso, a questão de ter que realizar a encenação, o carnaval, etc., sem verba do poder público. Mas a administração está avançando, e avançando no sentido de preservar aquilo que nasce da população. Eu cheguei a ver, me comoveu muito quando eu fui à Vila Margarida, por exemplo, na época da administração passada, não estou aqui com politicagem, mas assim, parecia Oriente Médio, parecia que tinha caído uma bomba. Isso aí como México, porque eu cresci naquela cidade. E hoje você percebe que as coisas estão começando a ganhar corpo. Claro, existem as divergências políticas, eu acho que isso é importante, quero aproveitar a tua entrevista para dizer o seguinte, a população e alguns elementos não podem confundir política com baderna. Porque se eu sou contra ele e eu fizer alguma coisa diretamente contra a cidade, eu estou fazendo contra a minha própria pessoa. Então, o que precisa é a própria comunidade evoluir, né? Mas, claro, o carnaval, com certeza, foi uma grande surpresa esse ano. A gente achava que não iria sair, muita gente dizia, os caras vão fazer baderna, e o carnaval foi maravilhoso em São Vicente. Eu que nunca tinha... A última vez que eu saí no carnaval, eu saí pela X9, a penúltima vez. Agora, a última vez, eu saí por São Vicente. E foi maravilhoso. Tá, o Fernando, ele é o responsável pela captação de recursos para a escola.
Fernando, você tem trabalhado muito em São Vicente, a gente sabe que você trabalha em Santos também. Esse ano o trabalho com esse enredo, você acha que vai ser mais fácil, mais difícil ou tão difícil quanto o ano passado? Olha, eu acredito, Isildo, que é na dificuldade que os melhores se destacam. Dizer que vai ser fácil, eu não acredito, vai ser muito mais difícil. Porém, esse ano nós temos um know-how a mais, nós somos campeão do carnaval. Então vai ficar muito mais fácil. E também eu acredito o seguinte, na minha grande opinião, o meu sonho é ver de novo, como eu vi quando eu era pequeno, São Miguel, Amazonense, Última Hora, Padre Paulo, X9, enfim, eu sonho nisso, um carnaval de metropolização, todas envolvidas. Mas em relação a patrocínio, eu garanto para vocês, Hildo, que nós vamos trabalhar, nós vamos trazer grandes conquistas para X9. E a gente sabe também, desculpa, a dificuldade que o país está atravessando hoje. Tem uma coisa muito importante que eu acho que as escolas também deviam se preocupar, assim como a X9 se preocupa. A visão de metropolização hoje, nós temos que colocar na opinião pública o seguinte: o mundo está em conflito. A gente está vendo aí as grandes nações aí discutir, é bomba aqui, faz isso. Se, por exemplo, houver um problema de um conflito mundial, nós temos que valorizar o nosso lado, o lado ibero-americano e o lado latino, porque senão nós somos os que mais vão sofrer. Isso é muito sério que eu estou falando. Hoje a cultura tem que estar voltada para isso, seja carnaval, seja teatro, seja o que for. Ou seja, a projeção da América Latina e dos iberos-americanos nesse universo que é muito sério. Eu sei que o samba também deve fazer enredo disso, né? Quer dizer, se estourar um conflito mundial, nós não tivermos essa projeção, o que será do o que chamam de terceiro mundo, que já não somos mais, né? Gente, a gente está aqui com o Marquese, que a gente viu que o cara está globalizado, o cara conhece tudo. A gente está vendo que a cultura de São Vicente está em boas mãos, está bem entregue, está com bons planos. Ele já falou que ele esteve lá na Vila Margarida, tem o planejamento dele. Marquese, fala para o pessoal do São Vicente, convoca o pessoal, os grupos teatrais, esse pessoal que está meio afastado, onde é que eles podem te procurar, onde é que eles podem levar projeto para você? Olha, hoje, além da questão da Secretaria de Cultura, em 2016, quando a encenação, que é um símbolo de São Vicente, vocês sabem disso, estava para não acontecer, nós fomos procurados, porque eu também sou diretor cultural do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Nós fomos procurados pela comunidade para realizar a encenação. Então, assim, procurem o Instituto, procurem a coisa com projetos sólidos, porque hoje a visão da Secretaria, a visão do Instituto é ser ponta de lança na questão de cultura, abraçando tudo que vem com verdade, com substância, com fundamento. Não estamos brincando de fazer cultura como vocês não estão brincando de fazer carnaval. Vocês estão fazendo um carnaval sério. Apesar de ser divertido, ser gostoso, sorridente, mas é um carnaval sério. Porque se não fosse, não aconteceria mais. Rádio Canal Samba Brasil, a rádio do carnaval.